Olá, pessoal, tudo bem? Vamos fazer a aula sobre eh, a filosofia que eu prometi para vocês. Espero que vocês gostem. Vou até ligar a luz aqui para ficar mais iluminado para nós. Vamos lá, né? Vou transferir aqui a tela para a gente já começar. Bom, então vamos lá. Problemas filosóficos, né? Isso é o que para nós? Vamos lá. Na Grécia Antiga, especificamente em Atenas, né, nós vamos ter um crescimento urbano muito grande, né? Os vendedores ambulantes, jogadores em busca de dinheiro e fama para participar das Olimpíadas, né? E espectadores. Então, cada um vai ter uma função dentro da cidadania grega. E a gente tem que lembrar que cidadão na Grécia é só o homem, nascido naquela cidade-estado, exclui-se, portanto, mulheres, crianças, estrangeiros e escravos. Então, cerca de 10% das pessoas é que eram consideradas cidadãs. E o que significa ser cidadão na Grécia? É poder ir para a praça fazer política, né? Quem não era cidadão não tinha direito de decisão sobre a cidade, tá? Olha essa frase de Platão. Nenhum Deus filosofa ou deseja ser sábio, pois já é. Isso aqui já resume para nós o que o Platão quer dizer sobre quem pode filosofar na Grécia Antiga, né? Quem pode filosofar são os homens que desejam atingir essa sapiência, essa sabedoria que está proposta nos deuses, né? O em Deus. Então, se você é mulher na Grécia Antiga, escravo, estrangeiro, você não tem o direito de filosofar. Se você é cidadão, você tem o direito de filosofar. Então, cria-se aqui na Grécia já uma pirâmide que define quem é que pode ser o filósofo, né? É aquele que está no topo da pirâmide, filósofo. Filósofo. Embaixo, nós vamos ter os guardiães, aqueles que protegem a cidade, e aqui nós vamos ter os camponeses. Os camponeses, aqueles que trabalham com as mãos, né? Eles vão, de alguma forma, ser aqueles que produzem. Então, esse aqui não vai filosofar, o guardião não vai filosofar, o filósofo sim. Para quê? Para que ele esteja mais próximo de um comportamento divino, tá? Essa é a visão de Platão sobre quem é que pode filosofar. São pessoas, no caso, homens, cidadãos livres que vão poder contemplar a realidade, tá? Contemplar a realidade significa não precisar trabalhar, protegendo a cidade como os guardiões e nem fazendo comida, né? Então, essa é a pirâmide que o Platão cria para nós, tá? Para que serve a filosofia? Nós, durante as aulas presenciais, nós chegamos à conclusão que a filosofia não serve para nada prático. A filosofia não serve para arrumar a internet quando estraga, ela não serve para arrumar o dente quando quebra, não serve para arrumar a bicicleta quando estraga. Então, para isso, nós temos os técnicos. Para a vida comum, nós temos o técnico. Então, a filosofia não serve para nada quando se fala de vida comum, mas ela serve para muita coisa que é a ideia de como utilizar esse saber, essa forma, para o bem agir, para a convivência, para solucionar problemas mais complexos, para conviver com o próximo, para ajudar a fazer política, para compreender uma obra de arte. Então, para as coisas que não são do cotidiano, a filosofia tem uma função muito elevada. Para as coisas do cotidiano, ela já não serve tanto, tá? Olha o que Aristóteles fala para nós. O melhor conhecimento é aquele que está subordinado ao que é útil. Enquanto o homem estiver preocupado em caçar ou achar abrigo, não terá tempo de filosofar, tá vendo? Então, enquanto o homem estiver ocupado com as coisas do dia a dia, ele não tem como filosofar, porque para filosofar nós precisamos do ócio, do tempo livre. Aí você vai ter o ócio criativo, a capacidade de contemplação diante de um problema, para que você tenha a solução melhor para esse problema. Então, por exemplo, eu estou aqui lendo os slides, explicando para vocês, dando essa aula. Eu não estou contemplando, eu estou trabalhando. Então, para eu voltar a ser filósofo, eu tenho que acabar a aula e começar a pensar sobre como reger a minha vida. Quais seriam os meus caminhos daqui para frente? Vou continuar sendo professor? Eu não vou? Eu vou continuar casado? Eu não vou? Eu vou entrar para político ou não vou? Mas eu preciso de tempo para raciocinar isso. E esse tempo a gente chama de ócio, tá? Ócio criativo. O ócio que você fica rolando vídeos no feed, né? Esse não é ócio criativo, esse é só ócio, está perdendo tempo ali, né? A chance de filosofar, certo? Então, qual é a implicação político-social que este modo de pensar suscita? A implicação diz o seguinte para nós, né? Vou colocar aqui até do lado de cá.
né? Que quando você, que para você pensar, você tem que ter alguém que trabalhe para você. Voltando lá na pirâmide de Platão, veja só, para o filósofo aqui, ó, poder contemplar, alguém está fazendo o serviço de proteger a cidade ou de produzir comida, certo? Então, a implicação desse ato de se considerar filósofo significa hierarquizar a sociedade. Os que são filósofos não vão executar atividades braçais. Por isso que a atividade intelectual é mais prestigiada na Grécia Antiga, tá? E, e para filosofar, nós vamos ter dois tipos de olhares, né? Ó, olha só, possibilidade para filosofar, agir e pensar, né? Então, pensar o mundo, eu tenho aqui o ócio criativo. Ócio criativo. Quem tá agindo, fazendo alguma coisa, trabalhando, né, produzindo alguma coisa, não é o filósofo. Então, essa é a implicação, né? O pensar significa ter mais valorização na sociedade. Por isso que na sociedade ocidental é comum os mais velhos falarem que a gente tem que estudar, que a gente tem que fazer uma faculdade. Quer dizer, tem que exercitar mais a mente para sermos mais respeitados em nosso meio, né? Segundo a tradição, isso é possível, tá? Então, a partir dos conhecimentos dessa aula, explique a existência da escravidão na Grécia Antiga. Aquela pirâmide que eu fiz, né, mostra isso. A escravidão na Grécia Antiga existe por quê? Porque alguém que está no topo da pirâmide tem que estar no ócio. Aqueles que estão negando esse ócio, estão trabalhando ou agindo, o que que eles estão fazendo? Um negócio. Então, quem faz negócio, quem está no dia a dia, trabalhando na sociedade, não é o filósofo. O filósofo ele é distinto, ele está contemplando a natureza. E ao contemplar, ele fica o quê? Admirado, admirado. Então, a admiração, o espanto diante das coisas do dia, só é permitido ao filósofo, tá? Em grego a gente fala em taumatsen. Taumatsen seria essa admiração diante do mundo, né? Coisa que quem está no mundo não consegue ver, né? Tem que estar de fora dele, certo? Então, vamos lá. Se a razão é divina em comparação com o homem, a vida conforme a razão é divina em comparação com a vida humana. Mas não devemos seguir os que nos aconselham e ocupar-nos de coisas humanas. Aqui, ó, você está explicando para nós, ó. Não devemos seguir os que nos aconselham a ocupar-nos com coisas humanas. Por isso que eu te falei que a filosofia não serve para muita coisa no dia a dia. O próprio filósofo Aristóteles está dizendo, quando a filosofia nasce, ela nasce para se desprender das coisas cotidianas, das coisas humanas, tá? Continua o texto. Visto que somos homens e como mortais, visto que somos mortais, mas na medida em que isso foi possível, procuremos tornar-nos imortais e envidar todos os esforços para viver de acordo com o que há de melhor em nós. Então, se o Platão falou que aqui estão os camponeses, aqui estão os guardiães e aqui estão os filósofos, o Aristóteles está dizendo, olha só, aqui nós temos que filosofar para nos tornar imortais, né? Para que a ideia que a gente representa seja para sempre lembrado, certo? Filosofia agora lida com problemas. Quais os tipos de problemas? Se não é o problema do dia a dia, se não é o problema da bicicleta quebrada, do dente que está torto ou da internet que não funciona. São problemas abstratos, gerais e fundamentais, né? Então aqui tem um exemplo de alguns livros para vocês. Olha só. Ética, direito e política, tá vendo? Isso aqui, ó, a filosofia trabalha. Ela trabalha ética, ela trabalha direito, ela explica como o Estado se constitui, e ela trabalha a política, que é a arte de governar a polis. No livro Ética e Pesquisa Científica, também temos a filosofia da ética e a filosofia da ciência. E o Homo Deus, do Yuval Harari, um dos maiores e mais importantes historiadores vivos, ele fala sobre a questão de quem é que rege o nosso comportamento, que tipo de Deus nós vamos ter no futuro, tá? Então, veja, esses assuntos que são abstratos, ética, direito, política e Deus, isso é assunto para a filosofia. Coisas concretas, como a internet quebrou, o dente caiu, a bicicleta estragou, não é assunto para filosofia. E além do mais, sobre questões gerais, né? Tá todo mundo aí brigando com o Neymar porque ele falou uma frase que supostamente é uma frase não politicamente correta, né? E aí a filosofia não se ocupa da fala do Neymar, ela se ocupa da linguagem, então ela vai para o abstrato, né? Como se estrutura a nossa linguagem, qual é a lógica do nosso pensamento, tá? E esses problemas são fundamentais, né? Porque são importantes para várias áreas do conhecimento, como a ética, a política, a estética, a lógica.
certo? Então, a filosofia lida com quais problemas? Os problemas abstratos e gerais, não com problemas individuais. Ela não quer saber do Gustavo, ela quer saber o ato de ser professor em que Gustavo se encontra, certo? Ela vai para o coletivo. Tipos de olhares, ó, isso aqui também é bem tranquilo, galera. Senso comum. Senso comum é da pessoa que está no cotidiano, da pessoa que não tem o tempo, o ócio, criativo, que não consegue filosofar. Geralmente essas pessoas elas têm uma limitação na forma de ver para além das aparências, né? Ela não consegue chegar até a essência. É como se a Bela tivesse condição de olhar para a fera, enxergar só a aparência e ver que ela é um bisão, que ela é um sujeito feio, cabeludo, tá? Agora, o senso crítico é quando você consegue transcender essa aparência e atinge até a essência. Aí a Bela conseguiu. Ela conseguiu ver que a fera era um sujeito meigo, educado, carente, solitário, e eles se entendem ali e começam a um gostar do outro, né? Então, o olhar crítico é o olhar do filósofo, é o olhar de espanto, é um olhar que não aceita a sociedade como ela está, certo? Ele diz para nós isso aqui, ó. Isso não é frase de filósofo, isso. O que posso conhecer, como devo agir e o que posso esperar. Tá vendo que é um conhecimento geral, abstrato, importante para a nossa conduta na vida, não está preocupado com os seres individuais e é questionador da sociedade. E isso que a filosofia faz. Então, a filosofia não dá respostas, ela dá perguntas, né, para mover a sociedade. O intuito não é responder, ainda que ela consiga responder algumas coisas, né, ela tem como fundamento não aceitar o que está pronto. E as áreas da filosofia são bem simples, né? Belo, que a gente chama de estética, então a filosofia vai trabalhar conceitos de beleza. Onde está a beleza? A beleza nasce junto com o objeto ou ela vai adquirindo à medida que o objeto vai se tornando alguma coisa na sociedade? Será que a beleza tem que ser a beleza o que eu acho ser belo ou a beleza tem que ser uma coisa especificamente bela que todo mundo aceite que ela é bela, tá? Ética é o comportamento, é o bem agir, é o que Sócrates vai trabalhar, a gente vai chegar nele daqui a pouco, tá? Política, a arte de governar a polis. Será que nós precisamos do Estado? Ou a gente poderia viver sem? Se a gente precisa do Estado, quais são as motivações para a gente criar um Estado? É porque somos violentos enquanto seres humanos? Que tipo de Estado a gente vai ter? Um Estado democrático ou um Estado autoritário? Um Estado repressor ou um Estado coletivo? Um Estado em que é uma democracia direta ou uma democracia indireta? Então, a filosofia política nos ensina a como encontrar saídas lógicas para formar o Estado que a gente deseja para nós, tá? Epistemologia, o estudo do conhecimento. Episteme é conhecimento, né? Como nós concebemos o mundo, de onde vem o nosso conhecimento, ele nasce com a gente ou a gente adquire durante a vida? Os espíritas, por exemplo, acham que a alma é imortal e que a gente já traz de outras vidas experiências. Outros já dizem que não, que a nossa experiência começa quando nascemos. Aí a gente começa a encontrar o mundo e a gente pode tecer comentários sobre o mundo, tá? A metafísica é a religião dos gregos antigos. A metafísica é o abstrato, é o surgimento do mundo, é Deus, né? Como que o que o que acontecia antes, né, do mundo ser criado, como as coisas se formam, qual é a essência de cada coisa do ser humano, o que é que define o ser humano em relação aos animais e aos objetos, né? E a lógica é a arte de pensar bem, como eu raciocino para que eu possa tecer uma frase que todos entendam, como eu escrevo melhor a partir do conhecimento das regras sintáticas do meu idioma, tá? Isso é a lógica que vai trabalhar. Tá? Aí é lógico que a lógica pode ser usada por quem está no direito, por quem vai prestar vestibular, a política por quem quer administrar uma cidade, a metafísica pelos religiosos, né, pelos curiosos, a epistemologia pelos professores, o belo pelos artistas, tá vendo? Então, em todas as áreas, grandes áreas da humanidade, a filosofia entra. Ela não entra nas pequenas coisas, né? Como fritar um ovo da melhor forma possível. A filosofia não vai te ajudar nada sobre isso, certo? Muito bem, vamos para alguns exercícios, né, para ver se você entendeu o que eu falei. Olha só, leia o poema do moçambicano Craveirinha, da Cantiga do Negrão de Betelão. Se me visses morrer os milhões de vezes que nasci, se me visses chorar os milhões de vezes que te riste, se me visses gritar os milhões de vezes que calei, se me visses cantar os milhões de vezes que morri e sangrei, digo-te, irmão europeu, também tu havias de nascer, havias de chorar, havias de cantar, gritar, havias de morrer e sangrar milhões de vezes como eu.
Muito bem, então aí, ó, esse poema é de alguém que está na África, dizendo: olha, o que que vocês fizeram comigo, seus europeus? Me fizeram nascer, chorar, cantar, morrer e gritar e sangrar. Então, se vocês tivessem olhado para isso, vocês também teriam participado disso de outro jeito, né? Ó, o poeta ou constrói a realidade em seus versos, e o filósofo, ao ser tocado pela poesia, é chamado a refletir sobre ela. A primeira condição, ou a primeira virtude para filosofar é o quê? Problematizar, questionar, persuadir, teorizar ou admirar. Ó, eu vou dizer que isso aqui vai ser a última, né? Teorizar vai ser a última. Porque a primeira, ele tem que fazer o quê? Ó? Ele tem que admirar, naquele olhar de espanto, para depois ele começar a problematizar e questionar. Depois ele vai teorizar. Persuadir não é a intenção da filosofia, né? Então aí, admirar é o Taumatzen, né? Sem admiração em relação ao objeto estudado, não vai haver filosofia, né? Leia o texto seguinte, de autoria do filósofo contemporâneo Michael Onfray, no qual defende uma nova maneira de filosofar. Na atualidade, depois assinale apenas a alternativa que não corresponde a tal maneira de filosofar. Então, vamos lá. O que é essa nova maneira de filosofar? Uma maneira muito antiga, pois é da Ágora e do Fórum. Ela define a maneira antiga de praticar uma filosofia aberta destinada ao passante comum. Protágoras, o doqueiro, Sócrates, o escultor, Diógenes, o bancário, Pirro, o pintor, Aristipo, o professor, embora sejam verdadeiros filósofos, criadores de uma visão de mundo, autores de obras teóricas, vivem seu pensamento no cotidiano e levam uma vida filosófica. Não são profissionais da profissão do tipo pós-moderno. Também não são de origem especialistas que se destinam ao ensino à pesquisa filosófica. Falam ao peixeiro, ao carpinteiro, ao tecelão, que passa por ali e que às vezes para, ouve, adere e depois se converte a um modo de existência tendente à criação de si, como uma subjetividade feliz no mundo dominado pela negatividade. Esse texto está dizendo aqui, ó, que nós, aqui em sala de aula, nós estamos estudando filosofia, que os antigos, como Sócrates, como Protágoras, não faziam esse estudo. Eles falavam com as pessoas comuns, lá na praça. Então, eles levavam a filosofia para o cotidiano. O que a filosofia fez foi sair desses universos e ir para o estudo individual dentro de uma sala de aula. Então, hoje, por exemplo, eu não sou filósofo, eu sou professor de filosofia. Eu não faço teorias, eu só explico o que já fizeram. Tá? Então, mudou o jeito de fazer filosofia com o jeito que se fazia lá na Ágora, tá? Então, tem que assinalar que está errada, não é isso? Vamos lá? Nessa perspectiva, pensamento e vida estão indissociavelmente ligados, e assim a filosofia define um modo de vida, e não simplesmente uma ocupação com uma profissão qualquer. Os filósofos antigos referidos pelo autor são verdadeiros filósofos, porque em suas vidas souberam manter uma unidade teórica e práticas filosóficas. C. Tal maneira de filosofar é paradoxalmente uma nova e antiga, uma vez que se trata de algo existente na antiguidade, no nascimento da filosofia, e que fora perdido na pós-modernidade, quando a filosofia passou a ser assunto de especialistas. No entanto, ainda assim, pode ser efetivada outra vez, contemporaneamente, na medida em que for praticada no cotidiano por qualquer um que seja preocupado com o seu criar, em criar o seu próprio modo de existência. Ou afirmar que a nova maneira de filosofar é muito antiga, por ser a mesma da Ágora e do Fórum, o autor sugere a seus leitores que aqueles que aderiram aos verdadeiros filósofos e se converteram ao modo de existência voltado para a vida privada, preocupada com o exclusivo cumprimento da lei. Ou nessa nova maneira de filosofar, está implicada a criação de uma subjetividade autônoma, que, que visa a criação de si e que não está exclusivamente no alcance de especialistas. É, Ter agora o hábito, né, de reler com calma, dá uma pausa aí no vídeo, tá? Vê se você encontra que está errado, volta no texto se você precisar, volta um pouquinho, né? Aí, ó, sei lá, uns 20, 30 segundos que você encontra o texto, releia, para depois você pegar o resultado, tá? Qual que está incorreta para nós, né? Ao afirmar de maneira de filosofar, é muito antiga, por ser a mesma da Água e do Fórum, o autor sugere aos leitores que aqueles que aderiram aos verdadeiros filósofos se converteram a um modo de vida de existência voltado para a vida privada. Privada, ó, privada, não sei, é uma vida diferente do que aquele tinha. Mas não necessariamente o texto fala que é privada, tá? E outra, o que está errado? Essa palavra aqui, né?
Exclusivo, exclusivamente, sempre, nunca, todas as vezes, são palavras que a gente coloca na questão para deixá-la errada, tá? Então, de olho nisso. Ou seja, depois de conversar com Sócrates, todo mundo agora vai cumprir a lei? Não, às vezes a conversa não foi sobre política, a conversa foi sobre estética, né? Então, é por isso que está errada. Da Unesp agora, Universidade Estadual de São Paulo, hein? Dá um pause para você fazer a questão sem a minha ajuda, tá? E aí você confere, vê se está tudo certo. E se esse tal futuro for pior do que o presente? E se for melhor parar do que caminhar para frente? E se o amor for, perdão, for dor? E se todo sonhador não passar de um pobre louco? E se eu desanimar? E se eu parar de sonhar? Queda a queda, pouco a pouco. Quer dizer, se tudo paralisar aqui, né? No trecho, no excerto do cordel, o eu lírico manifesta a inquietação equivalente a uma preocupação central e recorrente na história da filosofia, desde suas origens. Qual é essa preocupação central e recorrente na história da filosofia? Letra A identificação dos princípios reveladores da virtude. B, a fundamentação do conhecimento de sua experiência empírica, sua experiência do dia a dia, né, dos sentidos. Letra C, o desenvolvimento dos critérios de organização da linguagem. Letra D, o questionamento contínuo para a compreensão da realidade. Ou letra E, a busca ininterrupta da verdade plena e absoluta. Dá uma pause, volta no texto, releia para você pegar a resposta, tá? E a resposta, ó, questionamento, né? Começa com admiração, depois vai para o questionamento. Parece que a sociedade, como ela está, é um incômodo para quem tem olhar filosófico, tá? É isso. Então, esse é o primeiro tópico, bem simples. Então, a gente trabalhou a questão do o que é filosofia, quais áreas ela atende, que tipo de olhares nós temos, quem é o filósofo. Então, vamos recapitular isso. Quem filosofa para o Platão é aquele que está tentando se aproximar de Deus. Para Aristóteles, é aquele que tem a competência do ócio criativo. É aquele que não precisa trabalhar nem cuidar da cidade. Portanto, a cidade vai funcionar e os filósofos vão ter boas ideias para administrar. Não fica nem difícil pensar quem vai ser o líder, né, o administrador dessas cidades, estados, né? Seriam aqueles que são os que pensam melhor, né? Então, quem pensa melhor administra a cidade, quem tem um olhar crítico, quem questiona, quem traz leis boas, né? É que vai ser o cérebro daquela cidade-estado. Os que estão preparados para outra coisa, como o trabalho ou a proteção da cidade, esses não vão filosofar. Então, eu acho que de uma certa forma fica uma organização bem quadradinha. Cada um faz uma coisa necessária para a cidade funcionar, tá? Ética, política, estética, epistemologia, tudo isso é objeto do estudo da filosofia, que se ocupa de coisas gerais e absolutamente abstratas, né? As coisas pequenas do cotidiano não tem função nenhuma. Certinho? Bons estudos aí para vocês, tá?